Realmente eu tô com muita expectativa para compartilhar a palavra de Deus, algo que Deus colocou no meu coração e eu creio que Deus vai falar com a gente, Deus quer falar com a gente através dessa palavra. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, ou abra o seu tablet, o seu celular, seu notebook, não sei como você está assistindo. Daqui a pouco vai ter Bíblia até na TV. Jeremias 29, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 14, 10 versículos das Escrituras Sagradas. Vamos ler assim, diz a minha versão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam do seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Queria te convidar a fechar os seus olhos onde você está e vamos fazer uma oração pedindo para Deus falar com o nosso coração. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Pai, a gente pede, hoje nós queremos ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz para o nosso coração, para o momento onde nós precisamos tanto de uma palavra Tua, Pai. Pai, nós dependemos da Tua voz, nós pedimos, Senhor, por favor, fale conosco hoje. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uau, que texto poderoso das Escrituras Sagradas. Eu queria te trazer um pouquinho de contexto para esse texto. A gente viu que Jeremias mencionou que ele está escrevendo para os judeus que estavam exilados na Babilônia. O que tinha acontecido é que a nação de Israel tinha sido dominada por um inimigo estrangeiro e o cenário era um cenário praticamente de guerra. Naquela época, quando isso acontecia, o inimigo vinha, o inimigo destruía destruía a cidade, levava cativos prisioneiros, os judeus levaram eles cativos prisioneiros, mataram muitas pessoas e o cenário você agora não somente perdeu uma guerra, mas você está debaixo do domínio do inimigo. Parte do povo judeu foi levado exilado para a Babilônia, onde eles têm que viver agora segundo novos costumes, sendo escravos do inimigo, e parte ficou em Jerusalém, numa cidade completamente destruída. É um cenário de destruição, é um cenário de dor, é um cenário de sofrimento, é um cenário de trauma, é um cenário de falta de esperança, é um cenário de falta de perspectiva, é um cenário de falta de futuro. Esse é o contexto em que o profeta Jeremias, ele profetiza. Ele escreve primeiramente esse capítulo de Jeremias
29, para aqueles que estavam exilados, para aqueles que tinham sido levados para a Babilônia, e nos capítulos seguintes ele escreve também para aqueles que ficaram em Jerusalém. E o que é interessante nesse contexto, e que nesses versículos que nós lemos, o que está por trás das entrelinhas, talvez que a gente precise entender para entender o que exatamente o profeta está querendo dizer para o povo. A gente vê que ele fala: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam do seu fruto, casem, tenham filhos e filhas. A pergunta que a gente faz é por que o profeta Jeremias está falando isso para um povo que está exilado? A expectativa do povo, a promessa que Deus tinha para o povo é que eles vivessem em Jerusalém, a terra que Deus tinha prometido. O que Jeremias está tentando dizer nesse contexto é a gente ver um pouquinho mais abaixo, no versículo 27 do capítulo 29. A gente vê um outro profeta que queria enganar o povo de Israel, diz assim: por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer. Olha o que Jeremias quis dizer com essa mensagem: o exílio vai ser longo, construam casas e morem nela, plantem pomares e comam do seu fruto. O que Jeremias estava tentando dizer, além de tudo que tinha acontecido, isso não vai mudar do dia para a noite. Quando ele diz: construam casas e morem nela, plantem pomares e comam do seu fruto, Jeremias está dizendo: vocês precisam olhar para essa situação que vocês estão vivendo com uma perspectiva completamente diferente, porque as coisas não vão mudar da noite para o dia. E eu estava essa semana refletindo sobre o momento que nós estamos vivendo, um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de morte, um momento onde muitas das pessoas que nós amamos estão sofrendo. E pensando nisso tudo, eu orando a Deus, pedindo, refletindo, meditando, falando: Deus, traz um consolo para o meu coração. Para que você pode falar para a gente também assim, com esse consolo que nós recebemos, nós possamos consolar as pessoas, nós possamos consolar aqueles que nós amamos. E Jeremias foi aonde Deus me levou. E o que eu comecei a refletir foi que a forma como Deus, através de Jeremias, consolou o povo, foi mostrando para o povo o que eles deveriam construir no meio daquilo que eles estavam vivendo. Aquilo que Deus falou no coração de Jeremias com relação a consolar o povo foi mostrar como eles poderiam, naquela situação que eles estavam vivendo, uma situação que não mudaria do dia para a noite, foi o que Jeremias trouxe. Como naquela situação eles poderiam construir, eles poderiam levantar, eles poderiam ir na direção do que Deus estava preparando para eles. Quando a gente fala, olha para a palavra consolar. Consolar, ela tem algumas definições, uma delas é aliviar a dor, aliviar o sofrimento, mas tem uma outra conotação também que traz uma espécie de troca para a palavra consolar. Consolar é trocar uma coisa por outra, e a gente vai ver nesse texto que Deus fala sobre trocar a tristeza por alegria. Deus fala sobre trocar talvez uma forma que eles estavam vendo aquela situação por uma forma completamente nova. E esses capítulos que se seguem de Jeremias traz vários momentos onde Deus, através de Jeremias, traz uma perspectiva do que o povo, do que eles naquele momento que eles estavam vivendo poderiam construir. Olha que as promessas que Deus traz para o povo. Jeremias 31, versículo 9: vocês voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano onde não tropeçarão, porque eu sou o Pai para Israel. Jeremias 31, no versículo 16 diz: assim diz o Senhor, contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. O consolo é isso, o seu sofrimento será trocado. Declara o Senhor, eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança
para o seu futuro, declara o Senhor. Deus, ele começou a trocar aquilo que o povo de Israel estava experimentando por uma expectativa de futuro. Deus começou a trocar aquilo que o povo de Israel estava sentindo por algo que eles iriam construir. Jeremias 33, versículos 6 a 7. Todavia eu trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Jeremias 31, versículo 4 diz assim: eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será, olha a palavra que Deus usa, reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Deus, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do trauma, no meio daquelas famílias que talvez estavam sendo separadas pela morte, daquelas famílias que estavam sendo separadas pela dor, pelo exílio. No meio disso tudo, Deus traz promessas de reconstrução. Deus foca naquilo que Ele iria fazer. E Deus diz assim, no versículo que nós lemos através de Jeremias: nesse momento que vocês estão vivendo, aonde vocês estão, em meio à dor, Jeremias consolou aquele povo que sofria, Jeremias encorajou aquele povo que estava sofrendo. Número 1, a gente vê no versículo 5 de Jeremias 29, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Eu queria fazer uma pergunta direta, uma pergunta que vai direto ao ponto, uma pergunta que vai fazer com que a gente olhe para o nosso interior nesse momento que nós estamos vivendo. E uma pergunta muito sincera. Eu queria te fazer essa pergunta. No meio desse momento que nós estamos vivendo, no meio dessa pandemia, quais são as casas que você tem construído? Quais são as casas que você tem construído no meio dessa dor? E a pergunta é, ou talvez trazendo uma outra perspectiva, qual é a casa que você tem morado nessa pandemia? Será que você tem morado numa casa de temor, onde as novas notícias vão chegando e o seu coração vai temendo cada vez mais e cada dia você coloca um tijolo de medo na sua casa? Será que quando as notícias ruins chegam, você está vivendo numa casa de desesperança? Deixa eu te dizer algo, e algo que é muito profundo e muito sensível. Nós moramos na casa que nós construímos. Jeremias estava dizendo: nesse lugar que vocês estão, nesse exílio, onde vocês agora estão sob o domínio de um povo que não adora o Deus que vocês adoram, onde isso em si já trazia muita dor para o povo, porque eles sabiam que eles não deveriam adorar outros deuses, e eles pensavam: como que nós vamos fazer agora sob o domínio de um império que adora outros deuses? A pergunta é, no meio de tantas notícias ruins, no meio de tantas perspectivas, qual é a casa que você tem construído para você morar? É isso que Jeremias fala para o povo. Jeremias fala para o povo: nesse lugar que vocês estão, vocês não vão ficar talvez vivendo sem perspectiva, vocês vão construir casas e vocês vão morar na casa que vocês vão construir. Eu queria te encorajar, no meio do momento que nós estamos vivendo, um momento de dor, um momento de sofrimento, vamos construir casas cheias de esperança para nós morarmos. Vamos construir casas onde nós focamos naquilo que Deus quer fazer no nosso coração, nessa situação, nesse momento. O povo estava exilado, sofrendo, o povo de Israel dividido também, parte em Jerusalém, mas Deus estava fazendo algo no seu povo, no meio daquele momento. E a palavra de Deus através de Jeremias, a palavra que Deus usou para consolar o povo, para trocar aquela dor que eles estavam experimentando por uma perspectiva, foi: construa casas e que vocês possam morar nessas casas, que nós possamos ser protegidos, sentir abrigados na casa de consolo que nós construímos, na casa de esperança, na casa que a gente descansa no amor e nas promessas que Deus tem para nós, de que Deus não nos abandona, de que Deus não nos abandonou. O povo vivia separação, dor, exílio, sofrimento, rompimento, mas Deus continuava consolando
falando, guiando, encorajando. As promessas de Deus para o povo não tinham terminado por causa do momento de dor, do momento de sofrimento, daquilo que eles estavam vivendo. O profeta Jeremias continua: plantem pomares e comam o seu fruto. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quais são os frutos que você tem produzido nessa estação? Será que os frutos que você tem produzido têm te alimentado? E eu vou até um pouquinho mais. Será que os frutos que você tem produzido têm alimentado as pessoas ao seu redor? Deixa eu dizer algo muito sensível. A sua saúde é determinada pelos frutos que você produz no seu pomar. Se você talvez nesse momento não está experimentando talvez o momento onde você se sente completo, eu queria dizer, se você começar a produzir frutos saudáveis, se você começar a se alimentar dos frutos que você produz, talvez a sua circunstância vai mudar. Foi isso que Jeremias falou para o povo: plantem pomares e comam do seu fruto. Não se alimente daquilo que você está vendo ao seu redor, não se alimente talvez disso que você não encontra prazer, não encontra satisfação. Produza frutos, plante um jardim e se alegre com o jardim que você vai plantar no meio desse cenário devastador, no meio desse cenário de dor, em meio à dor daquele povo. Jeremias consolou o povo que sofria. Número 2, aumentem em número e não diminuam. Nós vimos isso no versículo 6, na segunda parte. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia, foi o que o profeta Jeremias disse. E esse é um contexto muito interessante. Ele estava falando, obviamente, ele fala sobre casar, sobre ter filhos, ele fala sobre expansão. Eu queria declarar uma palavra sobre você no meio da sua dor, talvez no meio desse sofrimento, no meio do momento que nós vivemos. Esse não é um momento para diminuir, esse é um momento para crescer. Esse não é um momento para encolher, esse é um momento para expandir. Esse não é um momento para nós nos escondermos, esse é um momento para nós nos levantarmos. Agora deixa eu explicar exatamente o que a gente pode refletir desse texto para o momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que nós, nesse momento, somos impactados de diversas formas. Quando a gente olha para o povo de Israel, tanto o povo que foi quanto o povo que ficou, eles foram impactados, eles sofreram os golpes da guerra. E eu tenho certeza que de alguma forma ou de outra, nessa estação, você sofreu talvez alguns golpes desse momento que nós estamos vivendo na sua vida. Agora, deixa eu dizer algo, e deixa eu dizer o que essa palavra quer dizer quando fala aumentem e não diminuam. Eu quero dizer que o crescimento, a expansão, a maturidade que nós temos experimentado nessa estação, o nosso aumento nessa estação não se compara com os golpes e com os impactos que nós temos sofrido. Eu tenho certeza que todos nós, de alguma forma ou de outra, fomos impactados nessa estação. Todos nós, de uma forma ou de outra, experimentamos algo que talvez faça com que você se sinta talvez um pouco menor, talvez um pouco como se tivesse o senso de ter perdido algo, talvez você perdeu, talvez algum ente querido, talvez algum familiar, mas eu queria te dizer que esse é o momento que aquilo que nós sofremos gerará crescimento, gerará maturidade. Com todos os impactos, com todos os golpes que nós temos sofrido nessa estação, nós vamos sair dela mais fortes, mais maduros, maiores por dentro. Nós vamos sair dessa estação amando mais, cuidando mais, valorizando mais o que Deus valoriza, focando mais naquilo que Deus foca, sentindo mais aquilo que Deus sente. O profeta Jeremias é um dos profetas na Bíblia que mais experimentou o que a gente pode chamar, o que os teólogos chamam de o pathos, ou pathos é uma palavra, P-A-T-H-O-S, o pathos do Espírito do coração de Deus, ou pathos profético. O pathos é usado também, é uma retórica usada também na filosofia, que ela significa você fazer com que alguém sinta aquilo que você está sentindo, é você levantar emoções, é você fazer com que aquela pessoa que você quer comunicar algo, através daquilo que ela experimente, daquilo que ela está vivendo, ela vai viver aquilo que você está vivendo. Então, é mais ou menos isso que Deus faz com Jeremias. Deus, através das experiências que Ele dá para Jeremias, em diversos pontos do livro de Jeremias, Ele faz com que Jeremias sentisse o que Deus estava sentindo, faz com
com que Jeremias sentisse o peso do coração de Deus no melhor contexto possível. E é isso que eu creio que Deus está fazendo com todo o seu povo nesse momento. Deus está fazendo com que nós possamos valorizar aquilo que Ele valoriza, possamos focar naquilo que Ele foca, que é amar e cuidar das pessoas. Em meio à dor, Jeremias ele consolou o povo que estava sofrendo. No final do texto, no versículo 7, ele diz assim: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela, porque na sua paz vocês serão paz. E esse é talvez a parte para mim mais desafiadora. Deus, eu entendo que Deus, quando Ele fala através de Jeremias, a gente falou sobre construir casas, a gente falou sobre plantar pomares, a gente falou sobre, no ponto 2, aumentar e não diminuir, sobre crescer, sobre amadurecer e procurar a paz da cidade para onde os deportei. É um pouquinho mais desafiador, porque como que eu vou querer a paz dos meus inimigos? Como que eu vou querer a paz daquelas pessoas que estão me colocando numa situação de opressão, estão me colocando numa situação talvez de ainda mais dor? Como que eu vou querer a paz daqueles que realmente tiram a minha perspectiva de futuro, tiram a minha esperança? E é interessante a gente falar sobre paz, principalmente no momento que nós estamos vivendo, porque a paz ela está acima das nossas opiniões, a paz ela está acima da nossa razão, a paz ela está acima dos nossos interesses pessoais. Esse é um texto muito interessante porque não é muito comum na literatura antiga você ver um profeta pedindo para o povo orar pelos seus inimigos pagãos. O que, como eu mencionei, como você vai orar? Na verdade, no contexto do Antigo Testamento, que é no contexto do olho por olho e dente por dente, não era natural você orar por um inimigo. Isso é natural no Novo Testamento, porque Jesus vem e Jesus muda tudo. Jesus nos convida, Jesus nos encoraja a orar pelos nossos inimigos. Mas o texto de Jeremias é uma literatura profética e ela aponta em muitos sentidos para aquilo que Jesus veio fazer em nós, e aqui é um desses pontos. Sabe que, como seguidores do Príncipe da Paz, a gente deveria odiar menos e construir mais paz. Como seguidores daqueles que realmente veio e deu a sua vida por amor aos seus inimigos, nós deveríamos ser aqueles que lutam e constroem paz no meio de um cenário completamente devastador. E esse texto ele realmente mexeu muito comigo, porque eu queria trazer uma reflexão muito profunda sobre o que ele falou. Jeremias falou assim: a sua paz depende da paz da cidade que você está indo, depende da paz do lugar que você está indo. Em outras palavras, o que Jeremias falou foi: a sua paz depende da paz dos seus inimigos. Jeremias ele estava tentando mudar de uma forma extremamente profunda a forma como se construía a paz. E eu queria dizer isso: nós não vamos construir a paz odiando aqueles que pensam diferente de nós. No momento que nós estamos vivendo, Deus nos chamou para construir paz. Já passou da hora da gente trocar o ódio pela paz. Já passou da hora da gente valorizar mais certas opiniões, da gente talvez entender ou acreditar que o único caminho é determinado caminho. O único caminho é a paz. A única forma de nós vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver é nós construirmos o caminho da paz. Deixa eu te dizer, se a sua opinião é maior do que a paz que Deus nos chamou para construir, você não está construindo o reino de Deus, você está construindo o reino do seu ego. Deus nos chamou para construir paz. Isso, você tem o direito de ter toda a sua opinião, você tem o direito de expressar a sua opinião, mas Deus nos chamou acima de tudo para construir paz. Esse é o nosso chamado como filhos de Deus, esse é o nosso chamado como aqueles que são semelhantes a Jesus, o príncipe da paz. Tem muita gente que está confundindo justiça com vingança no momento que a gente está vivendo, e eu queria que você fizesse um teste para o seu coração.
Se tudo aquilo que talvez você não concorda se tornasse a norma, que foi exatamente o que os judeus viviam naquele momento. Deportados, exilados, eles viram aquilo que eles não concordavam se tornar uma norma para eles. Será que o seu coração ainda estaria disposto a construir algo? É interessante a gente ver como Jeremias 29, no versículo 11, ele diz assim: eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, Deus, os pensamentos de Deus de paz, os pensamentos de Deus de dar-nos um futuro e uma esperança são para quê? São para que vocês me invoquem, ou vocês então me invocarão, se aproximando de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Deus está dizendo que quando nós construirmos paz, os pensamentos que Ele tem para nós, de paz e de esperança e de um futuro, são para que nós possamos buscar a Ele, são para que nós possamos encontrar a Ele. Os pensamentos e os planos de paz que Deus tem para a nossa vida não são para que nós possamos fazer com que a nossa vontade seja feita, mas os pensamentos de paz que Deus tem para nós são para que nós possamos ser mais como Ele. Os pensamentos de Deus para nós são para que nós possamos invocar o nome dEle, clamar o nome dEle, buscar a Ele de todo o coração, e ali Ele será achado por nós. Essa é a promessa de paz e prosperidade que Deus tinha para o povo no meio do momento que ele estava vivendo. Uma promessa onde no meio da dor, no meio do sofrimento, nós iríamos clamar a Ele e Ele iria responder. Ele deixaria ser achado por nós. E essa é a promessa de paz. Essa é a promessa que Deus tinha para o seu povo. Isaías 40 diz assim, eu queria terminar lendo esses versículos. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor que fala. Quem fala? Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que eu clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga e não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, e a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como o pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais lá bastariam para o holocausto. Diante dele,
todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que ourives cobre de ouro, e para que qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo, mas mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a promessa do nosso Deus para nós. E eu queria orar pela sua vida. Eu não sei se talvez você chegou nesse momento, talvez cansado, talvez exausto. Talvez você chegou nesse momento como o povo de Israel, dilacerado, talvez separado, talvez distante de alguém que você ama, que talvez você perdeu, talvez a dor tenha tomado o seu coração de uma forma que você não tem conseguido construir, talvez a casa que você tem construído para você morar seja uma casa talvez de falta de esperança. Eu queria orar por você, queria para que a força de Deus pudesse renovar o seu coração nesse momento, que você pudesse construir casas de esperança, que você pudesse construir jardins e pomares, que você vai se alimentar dele, que você realmente possa sentir a mão de Deus sobre a sua vida, que você realmente possa aumentar, possa crescer, possa amadurecer, que os golpes que você tenha sofrido nessa estação não tenham talvez sido maiores do seu crescimento nessa estação, e que você possa ser uma pessoa que vai construir a paz. Eu queria orar pela sua vida. Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está conectada, Pai. Pai, como o povo de Israel, nós sabemos que momentos de dor, momentos de sofrimento não são momentos fáceis, Pai, mas o nosso coração está completamente em Ti, Jesus. Tu és aqueles que nos consolam. Tu és aqueles, como diz Jeremias, que troca a nossa tristeza por alegria. Tu és aquele, Pai, que troca a nossa tristeza, o nosso luto por uma dança alegre. Jesus, a gente pede, toma o nosso coração nas Tuas mãos, Pai, para que a gente possa amar como somente Tu sabes amar, Jesus, que a gente possa construir paz em situações de ódio, Pai, que a gente possa entender realmente que a gente pode crescer no meio desse momento que a gente está vivendo, Pai, que esse momento não é desperdiçado, Jesus. Pai, um momento de tantos desafios, Pai, um momento que precisa de tanto amadurecimento e tanta sabedoria. Nós te clamamos, faz em nós aquilo que Tu precisas fazer, Pai. Que a gente possa aprender a amar como Tu amas, aprender a cuidar como Tu cuidas, Pai, aprender a consolar como Tu consolas, Pai, aprender, Pai, a olhar para as pessoas como Tu olhas. Essa é a nossa maior oração nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que você tenha sido tocado de alguma forma e abençoado por essa palavra. Que Deus realmente possa te fortalecer nessa semana. Deus te abençoe. Uau, que mensagem incrível! Vamos dar uma salva de palmas aí nos nossos chats, agradecendo o Pastor Rafa por essa incrível mensagem, ajudando a gente a levantar os nossos olhos
para aquilo que Deus quer construir nas nossas vidas, apesar do contexto em qual nós estamos vivendo. O contexto é desafiador, mas Deus continua a trabalhar, Ele vai continuar a construir algo maravilhoso nas nossas vidas. E nós sabemos que Ele tem grandes planos e propósitos para as nossas vidas. E esses planos e propósitos se tornam realidade a partir de um relacionamento com Deus. A partir do momento que nós permitimos Deus liderar esse processo de construção das nossas vidas. Tudo aquilo que a gente precisa fazer é simplesmente aceitar o plano, o propósito dele, aceitar a Jesus Cristo para que ele possa nos guiar em cada passo, para que a gente possa experimentar de uma realidade diferente, a realidade que Deus tem para as nossas vidas. E eu gostaria de convidar você nesse momento, você que gostaria de iniciar um relacionamento com Jesus, ou talvez você já teve um relacionamento com Ele em algum momento, mas você acabou se distanciando, vivendo a vida da sua própria maneira. Hoje você tem a oportunidade de retornar. Tudo que nós precisamos fazer é simplesmente dizer sim para Jesus. Falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor venha para a minha vida, que o Senhor direcione os meus passos e me dê um novo futuro. E essa oração que eu gostaria de convidar você a fazer comigo nesse momento, e todas as pessoas talvez aí que estão ao seu redor também orar juntos como um suporte, dando um apoio para você nessa decisão. Então, se você quer hoje tomar uma decisão de entrar num relacionamento com Jesus Cristo, por que você não ora assim comigo? Feche os olhos aí onde você está, de repente coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu te peço para me guiar em todas as minhas decisões. Eu te peço que o Senhor tome conta da minha vida e que a partir de hoje o Senhor possa construir os teus planos e os teus propósitos em minha vida. Te peço perdão pelos meus erros e peço que o Senhor me lidere ao futuro que o Senhor tem para mim. Em teu nome nós oramos e juntos dizemos: amém, amém, amém. Essa é uma excelente decisão que você está tomando, dizendo sim para Jesus Cristo, melhor decisão que você poderia tomar. E nosso encorajamento é que você continue investindo nesse relacionamento. Como igreja, nós estamos aqui disponíveis, dispostos para ajudar você a crescer nesse relacionamento com Deus. E nós temos um programa disponível chamado Eu Decidi. Você vai ver aqui na tela, você pode acessar e vai entrar numa conversa junto com a gente. Nossa equipe vai dar um retorno para você, passando mais informações. O Eu Decidi é um programa com 3 encontros. Então a gente se encontra 3 vezes, uma vez por semana, para falar do amor de Jesus Cristo, ajudar a gente a ficar com uma fé bem fundamentada e continuar crescendo. Vamos continuar construindo, porque Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas.